E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre busca binária. Então, assim, a pesquisa binária é um algoritmo que a gente pode usar para encontrar um elemento dentro de uma matriz. Ao contrário da pesquisa linear, ela requer que uma condição especial seja atendida de antemão, mas é muito mais eficiente se essa condição for de fato atendida. Então, tá, qual a ideia aqui? É dividir e conquistar. Queremos reduzir o tamanho da área de pesquisa pela metade a cada vez, a fim de encontrar um número de destino. É aqui que essa condição entra em jogo. No entanto, só podemos aproveitar o poder de eliminar metade dos elementos sem sequer olhar para ele se o array for ordenado. Se ele estiver totalmente bagunçado, a gente não consegue descartar metade dos elementos, porque a gente não sabe o que a gente está descartando. Mas se a matriz for ordenada, podemos fazer isso, porque sabemos que tudo à esquerda de onde estamos atualmente deve ser menor e tudo que está à direita deve ser maior. Então, quais são as etapas em pseudocódigo para a pesquisa binária, para a busca binária? Repetimos esse processo até que a matriz, ou à medida que avançamos submatriz, partes menores da matriz original, seja de tamanho zero. Calcule o ponto médio da submatriz atual. Se o valor que você está procurando estiver nesse elemento da matriz, pare. Você achou. Massa, fantástico. Caso contrário, se o destino for menor do que está no meio, portanto, se o valor que estamos procurando for menor do que o que vemos, repita esse processo novamente, mas altere o ponto final, em vez de ser a matriz completa original, para estar à esquerda de onde acabamos de olhar. A gente sabe que o meio era muito alto, ou o alvo era menor que o meio, e por isso deve existir, se é que existe na matriz, em algum lugar à esquerda do ponto médio. E, portanto, definiremos o local da matriz à esquerda do ponto médio como um novo ponto de extremidade. Por outro lado, se o alvo é maior do que o que está no meio, fazemos exatamente o mesmo processo, mas em vez disso, mudamos o ponto inicial para estar apenas à direita do ponto médio que acabamos de calcular. Então, começamos o processo novamente. Beleza, mas vamos visualizar isso. Então tem muita coisa acontecendo aqui. Mas aqui tem uma matriz de 15 elementos e vamos acompanhar muito mais coisas dessa vez. Então na busca linear estamos apenas nos preocupando com um alvo. Mas desta vez queremos nos preocupar sobre onde estamos, onde começamos a olhar, onde paramos e qual o ponto médio da matriz atual. Então aqui vamos nós na busca binária. Então a gente está pronto para ir, certo? Vou aqui colocar um conjunto de índices. Isso é basicamente o elemento da matriz do que eu estou falando. Com a pesquisa linear, nos importamos na medida em que precisamos saber quantos elementos a gente está iterando, mas na verdade não importamos com o elemento que estamos olhando atualmente. Na busca binário, a gente se importa. Então, esses estão lá apenas como um pequeno guia. Então, beleza, a gente pode começar, certo? Bem, não. Lembra do que eu disse sobre o que a gente precisa para fazer uma pesquisa binária? A gente não pode fazer isso em uma matriz não ordenada. Ou então, não estamos garantindo que certos elementos ou valores não estejam descartados acidentalmente quando decidimos ignorar metade da matriz. Portanto, o primeiro passo com a pesquisa binária é que você deve ter uma matriz ordenada. E você pode usar qualquer um dos algoritmos de ordenação sobre os quais a gente já falou para chegar nessa posição. Então, beleza. Agora ordenado, estamos favoráveis a realizar uma busca binária. Então, vamos repetir o processo passo a passo e acompanhar o que está acontecendo à medida que avançamos. Portanto, o primeiro que precisamos fazer é calcular o ponto médio da matriz atual. Bem, diremos que estamos em primeiro lugar, procurando o valor 19, e estamos tentando encontrar o 19. O primeiro elemento dessa matriz está localizado no índice 0 e o último elemento dessa matriz está localizado no índice 14. E assim vamos chamá-lo de começo e fim. Assim, calculamos o ponto médio adicionando 0 mais 14 dividido por 2 e, puf, ponto médio. Bem simples, né? E então podemos dizer que o ponto médio agora é 7. Então 15 é o que a gente está procurando? Não. Tá, a gente está procurando 19. Mas sabemos que 19 é maior do que a gente encontrou no meio. Então, o que podemos fazer é mudar o ponto de partida para estar apenas à direita do ponto médio e repetir o processo novamente. E quando fazemos isso, agora dizendo que o novo ponto de partida é o local da matriz 8. O que efetivamente fizemos foi ignorar tudo à esquerda de 15 e eliminamos metade do problema. E agora, em vez de ter que pesquisar mais de 15 elementos em nossa matriz, só precisamos pesquisar mais de 7. Portanto, 8 é o novo ponto de partida e 14 ainda é o ponto final. Tá, agora vamos passar por isso de novo. Calculamos o novo ponto médio, 8 mais 14 é 22, dividido por 2 é 11. É isso que estamos procurando? Não. Estamos à procura de um valor que esteja menor do que acabamos de encontrar. Então vamos repetir o processo novamente. Vamos mudar o ponto final para ficar à esquerda do ponto médio. Assim, o novo ponto final torna-se 10. E agora, essa é a única parte do array que temos que classificar, que olhar. Por isso, eliminamos agora 12 dos 15 elementos. E sabemos que se existe 19 na matriz, ela deve existir em algum lugar entre o elemento número 8 e o elemento número 10. Então, calculamos um novo ponto médio novamente. 8 mais 10 é 18, dividido por 2 é 9. Nesse caso, olha, o alvo está no meio. A gente acabou de encontrar o que a gente estava procurando. A gente pode parar. Concluímos com sucesso uma pesquisa binária, uma busca binária. Beleza, legal. Portanto, sabemos que esse algoritmo funciona se o destino estiver em algum lugar dentro da matriz. Mas vamos para o questionamento.
Esse algoritmo vai funcionar se o destino não estiver na matriz? Bem, então vamos fazer e mostrar para vocês. E dessa vez vamos olhar para o elemento 16, que você visualmente consegue ver que não existe na matriz. Tá, então o ponto de partida de novo é 0, o ponto final de novo é 14. Esses são os índices do primeiro e do último elemento da matriz completa. E vamos passar pelo processo que acabamos de passar, novamente, tentando encontrar o 16, mesmo que visualmente a gente já pode dizer que ele não vai estar lá. Nós só queremos ter certeza de que esse algoritmo de fato ainda vai funcionar de alguma forma e não apenas nos deixará presos em um loop infinito. Então, qual é o primeiro passo? Calcule o ponto médio da matriz atual. Bem, 7, certo? A gente já viu isso. É 15 o que a gente está procurando? Não, não é. Ele é bem próximo, mas estamos procurando um valor um pouco mais do que isso. Então, a gente sabe que não vai estar em lugar nenhum à esquerda de 15, o alvo é maior do que está no ponto médio, e assim definimos um novo ponto de partida para estar à direita do meio, do médio. O ponto médio é atualmente 7, então digamos que o novo ponto de partida seja 8, e é o que efetivamente fizemos novamente, foi ignorar toda a metade à esquerda da matriz. Agora repetimos o processo mais uma vez. Calcule o novo ponto médio, 8 mais 14 é 22, dividido por 2 é 11. É 23 o que estamos procurando? Infelizmente, não. Estamos à procura de um valor inferior a 23, e assim, neste caso, vamos mudar o ponto final para ser apenas à esquerda do ponto médio atual. O ponto médio atual é 11 e, portanto, definiremos o novo ponto final para a próxima vez que passarmos por esse processo como 10. Mais uma vez, passamos pelo mesmo processo. Calcule o ponto médio. 8 mais 10 dividido por 2 é 9. É 19 que a gente está procurando? Não. E ainda estamos procurando um número menor do que isso. Então vamos mudar o ponto final desta vez para ficar apenas à esquerda do ponto médio. O ponto médio é atualmente 9, então o ponto final será 8. E agora estamos apenas olhando para uma matriz de um único elemento. Qual o ponto médio dessa matriz? Bem, começa em 8, termina em 8, o ponto médio é 8. É isso que a gente está procurando? Estamos à procura de 17? Não, estamos à procura de 16. Então, se ele existe na matriz, ele deve estar em algum lugar à esquerda de onde estamos atualmente. Mas bem, o que vamos fazer? Bem, vamos definir o ponto final para estar apenas à esquerda do ponto médio atual. Então vamos mudar o ponto final para 7. Mas se consegue ver o que acabou de acontecer aqui, no entanto? Olha aqui, o início agora é maior do que o fim. Efetivamente, as duas extremidades do nosso array se cruzaram e o ponto inicial agora está após o ponto final. E não faz o menor sentido isso, certo? Então, agora o que podemos dizer é que temos uma submatriz de tamanho 0. E uma vez que a gente chega nesse ponto, agora a gente pode garantir que o elemento 16 não existe na matriz de forma alguma, porque o ponto inicial e o ponto final se cruzaram. E por isso ele não está lá. Agora, olhe que isso é apenas um pouco diferente do ponto inicial e do ponto final serem os mesmos. Se estivesse procurando por 17, ele estaria na matriz e o ponto inicial e o ponto final dessa última iteração, antes que esses pontos se cruzassem, teríamos encontrado o 17 lá. É somente quando eles se cruzam que podemos garantir que o elemento não existe na matriz, na array. Então vamos dar muito menos passo que a pesquisa linear. Na pior das hipóteses, tivemos que dividir uma lista de n elementos repetidamente ao meio para encontrar o alvo, seja porque o elemento alvo está em algum lugar na última divisão ou simplesmente não existe. Então, na pior das hipóteses, temos que dividir a matriz. Você sabe, log de n vezes, temos de reduzir o problema para metade num certo número de vezes. Então, esse número é log de n. E bem, qual o melhor cenário? A primeira vez que a gente calculou o ponto médio, encontramos o que estamos procurando. Em todos os exemplos anteriores sobre a pesquisa binária que acabamos de analisar, se estivéssemos procurando o elemento 15, teríamos encontrado isso imediatamente. Isso foi no começo. Esse foi o ponto médio da primeira tentativa de uma divisão na busca binária. E assim, no pior dos casos, a pesquisa binária é executada log n, o que é substancialmente melhor do que a pesquisa linear, no pior dos casos, e na melhor das hipóteses, a pesquisa binária é executada em ômega de 1, ou seja, constante. Portanto, a pesquisa binária é muito melhor do que a pesquisa linear, mas você precisa lidar com o processo de classificação, de ordenação da sua matriz primeiro, antes de poder aproveitar o poder da busca binária. Bem, eu sou o Daniel e isso é CS50. Até uma próxima.